Estamos começando o 26º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jornalista Carlos Graeb, editor executivo do site de Veja, e com o colunista Reinaldo Azevedo, um campeão de popularidade na internet. Vocês podem participar mandando perguntas ou comentários pelo Twitter e respondendo à enquete, que hoje quer saber o seguinte: José Dirceu será preso? Até agora, 76% dos que nos acompanham acham que sim, 24% acham que não. Então vamos começar os comentários baseados no que já vimos e sabemos. Marco Antônio Villa. Bem, as previsões e as tentativas de plantar os resultados, os advogados não se deram bem. O Cacai tinha dito, com absoluta certeza, semana passada, que seria 7-3. E falou com uma autoridade. Ele não acertou nada. Ele parece um participante do Exército Brancaleone, sabe? Ele não acerta um, tá? Mas a gente não sabe no Terra Santa, né? Que certamente não é Brasília, né? E o PT. Agora, errou outra vez. Que ele estava dizendo que a Carmen Lúcia, que ele tinha informações que a Carmen Lúcia ia absolver. Ao contrário, ela deu hoje um voto duríssimo de condenação. Ela é, no momento, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral e aproveitou para fazer a relação do exercício que ela está tendo agora de uma eleição, que é uma coisa, num país do tamanho que é o nosso, de mais de 5.600 municípios, com o Caixa 2, que nós certamente vamos discutir aqui. Ela hoje teve uma fala, acho que vai entrar aí no registro do julgamento sobre a questão do Caixa 2. E lembrar também a questão do Marco Aurélio, porque hoje o Marco Aurélio ele fez questão e sempre olhava para o Lewandowski, que foi certamente o ministro mais humilhado, acho que na história do Supremo, desde a sua criação, no início da República, porque eu, se fosse ele, ou eu punha máscara. Essas de carnaval, tem até uma do Joaquim Barbosa, já estão vendendo no Rio, podia pôr até para disfarçar, porque, olha, eu tenho hora que eu fico Talvez com dó. Ele já esteja usando. Já esteja, eu fico com dó, porque ele foi humilhado, porque o Marco Aurélio ia virando e ia apontando, ia batendo, olha, como é que não tem prova? Então, acho que hoje foi uma sessão importantíssima, e tudo, desde o dia 2 de agosto até hoje, era isso que importava, a condenação do Zé Dirceu. Grebe, o que é que te chamou a atenção na sessão de hoje? Eu acho que a questão das provas é importante. O Lewandowski falou na sessão passada que este era um julgamento em relação ao Zé Dirceu, que era o réu mais importante do julgamento, um julgamento que carecia absolutamente de provas que possibilitassem a condenação. Todos os ministros, à exceção do Toffoli, que votaram pela condenação do Dirceu, demonstraram cabalmente que havia um monte de provas para condenar o Dirceu. E não são apenas indícios, as tais das provas indiciárias, elas foram chamadas muitas vezes nas falas dos ministros, mas não é porque eles só condenaram com base em indícios. Os indícios servem para criar um cenário que permite você perceber e você perceber o que estava acontecendo. Não são só indícios, os indícios foram muito importantes para montar o cenário, mas tinha lá depoimentos e mais depoimentos indicando a importância do Dirceu, todos eles coerentes, todos eles concatenados, todos eles corroborando uns aos outros. Então, é importante notar que essa condenação do Dirceu, ela é feita, sim, com base em provas. E está aí, o senhor do PT e do Mensalão recebendo a justiça que tinha que receber. Perfeito. Reinaldo Azevedo. Às 19h07 do dia 9 de outubro de 2012, o seu José Dirceu foi considerado corrupto pelo Poder Judiciário brasileiro. Conseguiu-se a maioria, os 6 votos. E acredito que vai ter mais 2. O seu José Dirceu hoje é um homem considerado corrupto pelo Poder Legislativo, que cassou o seu mandato por corrupção, e é um homem considerado corrupto pelo Poder Judiciário. Não é? Então, 2 poderes da República, né? Se eu fosse fazer um gracejo aqui, eu diria que 66% dos poderes da República, 66, consideram o seu José Dirceu corrupto. Não é?
toda a novela que ele tentou fazer, ele e o PT, e todas as agressões verbais às instituições, as agressões ao poder judiciário, toda essa pressão da imprensa, tudo isso deu em nada, porque diante das evidências não havia o que fazer. O José Dirceu ainda tentou confundir a sua história ou a sua farsa com a história do país, dizendo que foi perseguido pela ditadura e agora está sendo perseguido pela democracia. Se eu fosse fazer uma ironia, tem um poema muito conhecido do Gonçalves Dias, o Ijuca-Pirama, né? Que quer dizer em tupi, aquele que deve morrer, o que vai morrer. Né? Tem um dado momento ali, aquele é um herói, não é o caso do Dirceu, né? Em que o pai dele, diante de uma covardia que ele cometeu na guerra, diz assim: meu filho, você não é de nada, né? Porque você foi rejeitado da morte na guerra e rejeitado dos homens na paz. Né? Quer dizer, a guerra não o matou e você não foi um herói, e o Zé Dirceu não é exatamente um herói da luta contra o regime militar, como ele gosta de fazer parecer, e não está conseguindo ser um herói da democracia, porque ele tentou agora, comprovadamente, segundo o judiciário, fraudar o regime democrático. Não é? Agora é o Poder Judiciário que está dizendo, um Poder Judiciário, atenção, os ministros que o condenaram até agora, exceção feita ao Marco Aurélio e ao Gilmar Mendes. E ao Celso de Mello. Mas o Celso ainda não votou. O Celso de Mello vai votar, ainda o voto dele. São ministros que foram nomeados pelo PT. Que, sim, pode dizer, olha, mas que independência. Sim, independência que eles não respeitaram, porque eles tentaram fazer pressão contra o Supremo. Não é? Um dia histórico para o Brasil. Um dia histórico para o Brasil, porque pode significar o fim da impunidade. Quando eu digo pode, eu espero que isso inicie uma tradição, né? E que, de fato, os corruptos de coturno, de alta linhagem acabem no Supremo, como eles acabaram. O Graeb destacou, fatos. Os fatos condenaram José Dirceu. Não foi a ideologia, não foi o preconceito, não foi nada disso. Foram os fatos. Vamos agora sim ouvir Gabriel Castro, do Supremo Tribunal Federal. Augusto, se o julgamento do mensalão terminasse hoje, já seria possível dizer, sem qualquer margem de dúvida, que a Justiça comprovou a existência de um gravíssimo esquema de compra de apoio político comandado pelo ministro mais poderoso do governo Lula, José Dirceu. A partir de agora, tudo que for discutido aqui no julgamento será secundário ante esse enredo principal. O dia mais importante do julgamento, o dia em que Delúbio Soares, José Genuíno e José Dirceu tiveram a culpa confirmada pelo STF, se deu sem sobressaltos. O clima aqui no tribunal foi serenidade, mais uma vez. Hoje não houve bate-boca entre ministros, nem manifestações de advogados. Não houve, aliás, um manifestante sequer aqui em frente ao STF. A firme convicção dos ministros que devem encerrar amanhã esse trecho da votação com o placar de 8-2 contra Dirceu só expôs ao ridículo a atuação de Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que se esforçaram para alisar o chefe do mensalão. Toffoli, aliás, que advogou para José Dirceu, condenou até Delúbio Soares e José Genuíno. Só livrou o homem apontado como o líder da organização criminosa. Mas, no fim das contas, a postura da dupla não fez qualquer diferença no resultado final. Portanto, Augusto, agora o STF ainda vai analisar as acusações contra deputados do PT que receberam os recursos do esquema e vai julgar se Lula Mendonça é culpado por ter recebido pagamentos do PT no exterior, além de decidir se condena a turma de Dirceu por formação de quadrilha. Mas o principal já está definido e não há como espernear. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que o Lewandowski acabou criando uma outra brasileirice, né? O ministro da Defesa no Supremo. Olha, é inacreditável. Hoje já temos o Celso Amorim, que não é fácil. Hoje ele fez Ministério da Defesa. Agora temos o ministro da Defesa do Supremo. Hoje ele fez uma coisa espantosa, mas espantosa mesmo. Eu estava comentando ali na sala agora há pouco. Ele pediu a palavra antes, aliás, ele não esperou nem aquela introdução que o Brito faz, aquele ritual todo, não esperou o tal do pregão, né, que ele faz uma síntese da sessão anterior. Ele nem esperou e já pediu a palavra pela ordem e tal, e disse, olha, porque eu falei aqui que o empréstimo do PT, do Rural para o PT, não tinha assinatura do Genuíno, mas aí fui contestado.
E eu quero dizer que não tem. E aí, veja só, ele pegou um laudo do Instituto de Criminalística, produzido sei lá como, deve ter tido algum erro, que dizia que não tinha assinatura do Genuíno. E disse, não, eu quero provar, olha, está aqui. Mas atenção, o contrato tinha, o problema era do laudo. Quer dizer, como é que você pega um laudo evidentemente errado, que compõe o conjunto do processo, usa o laudo para tentar justificar a própria tese contra o documento original? E o documento está na página 156 ou 157 de um processo que tem 50 mil. Não estava lá no fundo, estava no comecinho. Um processo do qual ele foi revisor. Revisor. É uma coisa tão escandalosa, vexaminosa, e aí foi preciso que os outros ministros dissessem. O Marco Aurélio na hora disse, não, mas está aqui, tinha a assinatura dele. A Aires Brito mandou trazer o papel ali, olha, traga, como é que está lá, o Aires Brito interrompe. Mas é um negócio escandaloso. Nós esperávamos, eu fico realmente perplexo, porque nós esperávamos que o Toffoli fosse ser, digamos, o ponto alto a que o ridículo desse julgamento poderia chegar. O Toffoli ele consegue se livrar logo daquele... Ele falava correndo tal, e conseguiu ser, enfim, mais sereno do que este senhor. É inacreditável. Inacreditável o papel que ele se atribuiu. Alguém tem que salvar o Lewandowski de si mesmo, como diz o Corão. Alguém livre esse homem. Eu queria saber o que vocês pensam. Mas ele foi coerente no papel dele. Não foi. Eu queria que você... nem tanto. Eu queria ouvir vocês sobre a linha de argumentação utilizada há poucos meses no programa Roda Viva pelo José Dirceu. Vamos ver um trecho. Quando o Supremo Tribunal Federal foi analisar a denúncia, o que acontece? Se publica, coisa impossível de acontecer em qualquer país do mundo, sem suspender a sessão e sem se transformar num problema sério, se fotografa a internet de ministros, se cria um clima e o julgamento continua, se julga, ao ponto de um ministro falar no telefone que o Supremo decidiu com a faca no pescoço. Por isso eu dei uma coletiva no outro dia para deixar registrado o meu protesto da maneira como eu, pelo menos, fiz isso. Que eu lutei desde o primeiro dia, como eu fui aceita a denúncia contra mim naquelas circunstâncias, aquele julgamento devia ser suspenso. É a palavra de um farsante. A gente tem de lembrar o seguinte, José Dirceu inventou uma história que ele fez duas plásticas. Ele fez uma primeira plástica para mudar como ele era e depois fez uma outra plástica para voltar como ele era. Isso não há caso na história do mundo. Desde quando surgiu a Operação Plástica até hoje, não há caso na história que uma pessoa supostamente teria feito uma plástica para mudar o rosto, para se esconder e depois ficar explorando uma